Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linhos deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Querido irmão, querida irmã, o segundo dia hoje da oitava do Natal do Senhor. É a grande festa do nascimento de Jesus. O amor de Deus habitou entre nós. Ninguém mais pode dizer que não conhece a Deus, porque Deus se faz presente a nós no seu Filho Jesus. E dentro da oitava do Natal do Senhor, nós estamos celebrando hoje a festa de São João Apóstolo. Por isso o Evangelho que nós ouvimos hoje é de São João, capítulo 20, versículos de 2 a versículo 8. Um texto muito bonito. Mais do que um texto, uma grandiosíssima catequese da igreja primitiva. A comunidade joanina está fazendo a leitura de como deve ser a sua organização. Mais do que duas pessoas, o texto hoje nos mostrou duas modalidades que se entrelaçam na igreja: a igreja carismática e a igreja hierárquica. Vimos que Maria Madalena ouve a notícia da ressurreição do Senhor e vai imediatamente contar aos apóstolos. João é a imagem do apóstolo apaixonado por Jesus. O coração de João pulsa amor pelo Mestre. A saudade já aperta o coração de João, o discípulo amado. Por isso, quando ouve essa notícia, ele sai em disparada. Ele vai correndo ao encontro do Senhor. É próprio do amor esse movimento. O amor não comporta lentidões. O amor sai apressadamente. O amor quer encontrar com o amado. O coração que ama não suporta a lentidão. Vai correndo, vai velozmente, porque aquele que está dito que está lá na frente é aquele do qual o coração se identifica, o coração ama. E Pedro vai atrás também correndo, mas é interessante que o escritor sagrado diz que Pedro fica para trás. Quem chega primeiro é João. E muitas ideias nós podemos tirar dessa afirmação. A mais bela, que nós escolhemos dos Santos Padres, diz que João chega primeiro, porque João é a imagem da igreja carismática, aquela igreja aberta ao sopro do Espírito. O Espírito intui, o Espírito sopra, ele vai primeiro, os carismas chegam primeiro, a moção de Deus vem primeiro, a inspiração do céu chega primeiro. Por isso João é a imagem da igreja aberta ao Espírito. E Pedro chega depois, não mais desprezado, mas Pedro é a imagem da hierarquia, da instituição, daquela que vê o carisma, daquela que vê a manifestação do Espírito e ganhou de Deus a graça de dizer: isto é de Deus. Por isso ele chega depois. Mas olha que coisa bonita, olha como devem caminhar essas realidades na igreja. Carisma e instituição. Carisma e hierarquia.
carisma na frente. Porém, quem vai dizer, quem vai testificar aquilo, pela autoridade que Deus dá à igreja, nossa mãe. Por isso, João chega primeiro, mas não entra no sepulcro. Ele espera Pedro, porque Pedro é a imagem da hierarquia. Aquele que tem a plenitude do Espírito. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. O que desligares na terra, eu também desligarei no céu. Que alegria, irmãos, esta comunhão, que não vem de Pedro, que não vem de João, mas vem de Deus. É Ele que conduz a igreja, é Ele que conduz a nossa vida. Como não alegrarmos-nos diante de uma passagem magnífica como essa do Santo Evangelho? Pedro entra e vê os panos dobrados, não jogados, para sinalizar que não foi um roubo. O ladrão, quando entra, ele não deixa as coisas em ordem, ele faz uma bagunça, ele faz uma anarquia. E não era anarquia, era a ordem que tinha dentro do sepulcro vazio. O Senhor não está mais ali, ele ressuscitou. Depois que Pedro entra, João então entra, e diz o texto: então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ver e acreditar. A experiência agora se toca. O que eu vejo, eu creio. Mas lembre, irmão ou irmã, hoje a palavra está dizendo mais para mim, para você. Jesus diz lá no Sermão da Montanha: bem-aventurado aqueles que crerão sem terem visto. Peçamos hoje o dom da fé, esta fé carismática, esta fé que nos leva para frente, esta fé que nos impulsiona a prosseguir, que faz acreditar nas promessas de Deus, que faz ir ao encontro dele. Peçamos hoje essa graça e peçamos obediência à voz da igreja, para que ela nos aponte os rastros do Senhor no mundo, para que assim possamos propagá-lo, levá-lo aos irmãos, na certeza de que ele habita em nós. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.